Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, dando sequência à nossa isoladinha de ética, o nosso IE Ética, a ética para a primeira fase do exame de ordem. Chegamos então em mais uma aula para trabalhar um tema extremamente importante. Antes, lembrem-se, com essa pegada, essa energia da ideia de educação com amor e com humor, já trabalhamos os capítulos iniciais que envolvem o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 1994, trabalhando os atos privativos da advocacia, atos judiciais, atos extrajudiciais, serviços técnicos e singulares, a ideia do mandato, a possibilidade da renúncia, atos considerados nulos, direito dos advogados, artigo 6º, 7º, 7º-A, 7º-B, inscrições da OAB, os tipos de inscrições, inscrição do advogado, inscrição do protozoário, do estagiário, a inscrição principal, inscrição suplementar, inscrição por transferência. Em seguida, falamos sobre o importantíssimo tema sociedade de advogados, a possibilidade de se constituir a sociedade simples, 2 ou mais advogados, ou a sociedade unipessoal de advocacia. Falamos também do advogado empregado e na nossa última aula trabalhamos outro tema muito bacana, o tema que envolve honorários advocatícios. E o tema desta nossa aula de hoje, qual seria? Não menos importante, das incompatibilidades e impedimentos. Incompatibilidades e impedimentos. Previsão do artigo 27 ao artigo 30 do Estatuto. Uma coisa eu lhe digo, muito aluno bom, bacana, acaba tomando no paperoquide e se lascando, errando questões bobas, bestas sobre esse tema. É por isso que eu vou tentar, inclusive através de um bizu, facilitar a sua vida para que você consiga, assim, gabaritar as questões sobre esse tema no seu exame de ordem e conseguir a sua tão sonhada aprovação. De início, já quero que você tome um cuidado, em que pese o artigo 27 ao 30, traga esta denominação no seu capítulo. Vamos dar uma verificada. Olha aí, capítulo 7º das incompatibilidades. Observa aí. Das incompatibilidades e impedimentos. Apesar de mencionar incompatibilidades e impedimentos, na verdade, nós vamos encontrar neste capítulo incompatibilidades, impedimentos e o exercício exclusivo da advocacia. Sim, gente, existe uma terceira modalidade que muitos professores por aí nem falam. E o aluno, quando cai na prova, se estrepa todinho. Então a gente vai ter o compromisso aqui com vocês de falar não apenas das incompatibilidades, não apenas dos impedimentos, mas também falar dessa terceira modalidade, a advocacia exclusiva, para alguns limitada. O que importa é que você compreenda, desde já, a previsão aí do artigo 27, iniciando pelas incompatibilidades e impedimentos. Olha o que diz o artigo 27. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento a proibição parcial ao exercício da advocacia. Sim, meus queridos, por questões pessoais, elementos pessoais, algumas pessoas vão ter essa limitação ao pleno exercício da atividade advocatícia. Elementos próprios pessoais que vão impedi-la de advogar ou vão limitar o exercício dessa atividade advocatícia. É importante que vocês compreendam logo de início esta diferença. Diferença muito exigida também em prova. Qual diferença? O que seria a incompatibilidade e o que seria o impedimento? Quando eu falo na incompatibilidade, ela se caracteriza como a proibição total ao exercício da advocacia. Ou seja, não pode advogar nem mesmo em causa própria. Eu, por exemplo, estou dentro dessa situação. Eu sou incompatível, eu não posso advogar nem mesmo em causa própria. Caso eu tenha algum problema no judiciário, vou precisar contratar. Vou precisar contratar um advogado ou uma advogada. Sorte a minha que todos os dias eu acordo do lado da advogada mais linda de todo esse mundo. A minha esposa, a doutora Maria Novaes. Mas, brincadeiras à parte, seria exatamente a minha situação, porque a incompatibilidade ele determina a proibição total ao exercício da advocacia. Não pode advogar nem mesmo em causa própria. Por outro lado, quando eu falo do impedimento, o impedimento se caracteriza apenas pela proibição parcial ao exercício da advocacia. Em outros termos, vai poder advogar sim, mas com específicas restrições. Rafael, misericórdia, Rafael. Não é misericórdia não, é
Misericórdia, como é que eu vou me lembrar disso na hora da prova? Professor, são 17 disciplinas, tá esquecido, muita coisa na minha cabeça, mas você vai lembrar sim, eu tenho certeza absoluta disso. E para que você possa lembrar então, um bizu muito bobinho, muito bestinha, mas que vai te ajudar. Quando eu falo em compatibilidade, incompatibilidade, é a proibição total ao exercício da advocacia. Quando eu falo do impedimento, é proibição apenas parcial ao exercício da advocacia. Professor, o senhor está passando mal, Não, estou passando mal não, gente. É só para você poder entender. Tibilidade total. Impedimento parcial. Professor, tem certeza? Eu tenho certeza. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Professor, você é muito idiota. Eu já disse. Eu sou o rei dos exemplos idiotas. Um idiota completo, mas que quer que você leve para a prova e gabarite e consiga acertar. Então você vai chegar na prova fazendo exatamente isso. Tito, pepa. A pessoa do lado vai olhar para você e vai dizer, meu Deus, já me disseram que estudar para a UAB indói da pessoa, mas desse jeito, essa pessoa tá maluquinha. E você, Tito, aí olha para você e você, pepa. Tito, incompatibilidade e proibição total. Impedimento, proibição facial. E assim você vai levar para a prova. Bom, se a gente volta lá no estatuto, eu vou fazer isso com vocês. A gente vai realizar a leitura de todo o artigo 28 para você poder entender os casos de incompatibilidade. E depois eu vou lhe mostrar dentro de um esqueminha que eu costumo fazer em sala de aula que pode facilitar a sua vida. Venha comigo. Artigo 28 diz o seguinte: a advocacia é incompatível, ou seja, total, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1. Chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. 2. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunais e Conselhos de Contas, dos Juizados Especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como todos que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. 3. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. 4. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. 5. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. 6. Militares de qualquer natureza na ativa. 7. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. E 8. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Então ele traz um rol de pessoas que não poderão advogar, nem mesmo em causa própria. Professor, mas vai poder cursar direito? Claro. Professor, vai poder se formar? Vai. Professor, vai poder prestar o exame de ordem? Sim. Professor, vai poder ser aprovado? Vai. Só não vai poder realizar a inscrição como advogado, como advogada. Por quê? Porque exercem funções incompatíveis. Lá na aula sobre inscrição, nós estudamos no artigo 8º, que entre os requisitos, capacidade civil, título de eleitor, quitação do serviço militar, se for brasileiro, diploma ou certidão de graduação em direito, com histórico escolar autenticado. Todos aqueles requisitos, um deles está lá expressamente estabelecido: não exercer atividade incompatível com a advocacia. Exatamente essa situação. Então esses não poderão. Eu ainda repito, vou fazer um bizuzinho aí para nos ajudar. Mas por enquanto, eu quero que você lembre desses incisos. Vamos para os parágrafos. Diz o parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece, mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Parágrafo 2º. Não se inclui nas hipóteses do inciso 3º os que não detenham poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do conselho competente da UAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Então, esses são os casos de incompatibilidade. Eu vou pular o artigo 29
E vou direto para o artigo 30. No artigo 30, observem que ele vai falar agora dos impedimentos. Impedimentos, proibição apenas parcial ao exercício da advocacia. Vamos lá. O artigo 30 diz: são impedidos de exercer a advocacia, inciso 1, os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere, ou a qual seja vinculada à entidade empregadora. E 2, os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Parágrafo único. Não se inclui nas hipóteses do inciso 1º os docentes dos cursos jurídicos. Professor, você leu, releu e não entendeu. Eu sei, gente, né? Reli e não entendi. Eu sei que é bem complicado, né? Quando você faz uma leitura como essa, ainda que você pause, ainda que você vá, se gera uma certa dificuldade. E foi exatamente pensando nisso que eu fiz um esqueminha para tentar facilitar a nossa vida. Cada professor vai ter seu esquema, sua didática, seu quadro. Eu já vi de tudo, já vi até professor que já montou musiquinhas. Eu até costumo fazer isso também. Lá nas minhas aulas de direito tributário, para a primeira fase da UAB, quem já assistiu a aula minha de tributário sabe que eu sou aquele professor que vai fazer com que você acerte as 5 questões de tributário na primeira fase. Professor, mas tributário não é minha praia. Professor, mas eu não aprendi nada de direito tributário na minha faculdade, eu não sei nada. Não interessa. Com as nossas aulas, para a primeira fase, você vai conseguir gabaritar. Confie em mim, acredite. Mas enfim, estamos hoje aqui em ética. O esqueminha que eu fiz aqui não foi uma música. Foi, na verdade, o seguinte. Olha o nosso E aí Ética aí. E aí Ética, o Sol. Rafael, como assim o Sol? E aí Ética, o Sol. O Sol, sim, o Sol. Vê que coisa massa. Quem está perto do Sol vai o quê, gente? Vai se queimar. Quem está perto do Sol vai se queimar. Isso é fato. Lembra quando você era criancinha, que você desenhava aquele solzinho? Ou você que é pai, você que é mãe, tio, tia, vovó, você sabe, né, que seus filhos, netos, sobrinhos, eles costumam fazer esse desenhozinho aqui. Olha o desenhozinho, né? O desenhozinho do solzinho. Aqui, vou botar aqui um olhinho no solzinho, vou colocar outro olhinho no solzinho, o narizinho, a boquinha do solzinho, ó. Ó a carinha do solzinho, vê? É o solzinho do capiroto, Rafael. Pois é, que sol feio da preula. Bem feio, né, gente? Mas só para você poder entender. Estamos diante exatamente dos casos de incompatibilidade. Como é? Incompatibilidade. Os casos de incompatibilidade, sim. A previsão do que nós lemos no início, o artigo 28 do Estatuto, é a OAB. Como é, Rafael? Incompatibilidade, você não pode advogar nem mesmo em causa própria. Ou seja, está perto do sol. Ou seja, queima! Quem está perto do sol, queima! Se queima, não pode advogar. É assim que você vai lembrar. Quem é que está perto do sol aqui? Vamos começar pela separação dos poderes. Executivo, legislativo, judiciário. Venha comigo. Chefe do poder executivo está perto do sol. Poder executivo está perto do sol. Então ele vai se queimar. Eu estou falando de quem, gente? Eu estou falando de presidente, governador, prefeito, os chefes do poder executivo. Então vou estar aqui do lado para você poder lembrar. Presidente, o governador e o prefeito. Mas o dispositivo, quando a gente leu lá no artigo 28, inciso 1, ele também disse, e os substitutos legais. Quem são os substitutos? O vice. O vice. Preste atenção, o vice também queima. Ou seja, presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito queimam, não podem advogar nem mesmo em causa própria. Rafael, por qual motivo? Porque o seu cargo, gente, talvez pudesse influenciar em decisões, influenciar na captação de clientela. Óbvio isso. Só para vocês terem um exemplo, né, do que eu estou falando, o Michel Temer, ele é advogado, já foi presidente da República. Então, durante aquele período em que ele foi presidente da República, ele estava perto do sol, ele estava queimando. Não podia advogar, nem mesmo em causa própria. O cuidado que eu quero que você tenha é agora. Falei do poder executivo, beleza. E o poder legislativo, ele queima? Não. A um primeiro momento, não queima, não. Na verdade, quem é do poder legislativo, a um primeiro momento, vai apenas se bronzear. Como é, Rafael? Bronzear, sim, venha comigo. Quem é, então, do poder
legislativo, a um primeiro momento, vai apenas se bronzear. Eu vou até trocar a cor para poder facilitar. Vou colocá-lo aqui, ó. Poder legislativo. Vai apenas se bronzear. Rafael, não estou entendendo você. Quando eu digo se bronzear, gente, ele vai ter apenas um impedimento. Impedimento. Impedimento, sim. Que impedimento seria esse? O impedimento do artigo 30, inciso 2º do Estatuto. É A ou a B. Artigo 30, inciso 2º do Estatuto. Quando eu falo poder legislativo, você deve lembrar, né? Eu estou falando aqui de vereadores, deputado estadual, deputado federal e, claro, o senador, né? O senador. Então, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, na verdade, vão estar apenas se bronzeando. Vão ter apenas um impedimento. E que impedimento seria esse? Vamos ler novamente? Está aí, artigo 30, inciso 2º. São impedidos de exercer a advocacia os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, ou seja, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Observem que eu dei uma entonação de voz em algumas dessas palavras, para que vocês compreendam, caramba, que eu posso sintetizar todas elas no campo da advocacia pública. Não vou poder atuar no campo da advocacia pública. Rafael, não estou entendendo. Vamos com calma para você compreender. Vamos supor que você se tornou, além de advogado ou advogada, se tornou vereador da sua cidade. Você como vereador, como vereadora, atuando no seu mandato lá como vereador, como vereadora, você vai poder advogar? Vai. Você vai poder advogar, por exemplo, em uma vara de família? Pode. Você vai poder advogar, por exemplo, em uma vara civil? Pode. Você vai poder advogar em uma vara criminal? Pode. Desde que não venha a ser crimes contra a administração pública. Pode sim. Agora, você vai poder advogar na área de licitações públicas? Não. Vai poder atuar na área de direito tributário, varas de fazenda pública? Não. Porque aí sim talvez o seu cargo pudesse influenciar de algum modo. Portanto, meus queridos, o que eu quero que você entenda é que a um primeiro momento, quem é do Poder Legislativo não vai se queimar não, vai apenas se bronzear. Ou seja, não vai poder atuar no campo da advocacia pública. Não vai poder atuar nesse campo. Nos demais campos estaria liberados. Peço perdão mais uma vez pela letra. Minha letra já é horrível naturalmente, tá? Com a canetinha. Imagina ainda você numa lousa e com o dedo, gente. Estou escrevendo com o dedo. Não é complicado. Olha o tamanho do meu dedo. É um dedo de tartaruga, né? Horrível isso. Não me orgulho. Meu dedo é muito feio. E grande, né? E grosso. Enfim. Então fica ruim para poder escrever. Eu peço perdão a vocês. No seu caderninho, faça o seguinte. Faça bem bonitinho no seu caderninho. Pausando, colocando os artigos. Colocando as palavrinhas completas, não abreviando. Depois você tira uma foto, posta no seu stories e me marca. Solzinho do capiroto, hashtag #IAEtica, professor Novaes. Que eu prometo que eu reposto isso. E todo mundo que eu repostar vai conseguir garantir pelo menos uma questão de ética. Eu já vou garantir para vocês sobre esse assunto. Tanto é que se por acaso você tirar 39 pontos... eu vou arredondar para 40 pontos. Vou falar com os meus contatos da FGV e eu passo você, tá bom? Mas só para quem repostar isso. E aí, ética? Vem cá. Então, o primeiro caso é esse. Quem é do Poder Legislativo, vai poder advogar sim. Vai estar apenas se bronzeando, vai ter apenas um impedimento. O problema é que, se este membro do Poder Legislativo passar a integrar a respectiva mesa daquela casa, aí ele fica perto do sol, aí ele queima. Rafael, não entendi. Vamos para o mesmo exemplo. Você, vereador, vereadora, bacana, é advogado certo. Pode advogar em vara de família? Pode. Civil? Pode. Criminal? Pode. Fazenda pública? Não, não pode. Você então está advogando nessas outras áreas. E é vereador, vereadora. Até que é feita a eleição da mesa da Câmara dos Vereadores. Ou, se você é deputado estadual, da Assembleia Legislativa. E você acaba vencendo para ser o presidente da Câmara dos Vereadores, ou o presidente da Assembleia Legislativa, ou o vice-presidente, ou o primeiro secretário, o segundo secretário, não importa o nome do cargo. O que importa é que você passou a integrar a respectiva mesa. Se você passou a integrar a respectiva mesa, você não vai estar apenas se bronzeando mais não. Agora você vai estar queimando, vai estar perto do sol. Se está perto do sol, não vai poder advogar. Então cuidado, tá, gente? Essa informação, inclusive, nós também já realizamos a leitura, ó, lá em cima. Incompatível já no primeiro inciso, ó, chefe do executivo, que foi o que a gente viu, prefeito, governador, presidente, e membros da mesa do Poder Legislativo. Não é todo o Poder Legislativo, é apenas quem está na mesa. E seus substitutos legais, como eu disse, primeiro presidente, né, vice-presidente, segundo vice-presidente, enfim.
Então cuidado, tá? Se foi para a mesa, queima. Então já falei aqui de poder executivo, já falei de poder legislativo, poder judiciário, óbvio. Vamos agora falar do poder judiciário. Quando eu olho para o poder judiciário, gente, o poder judiciário, ele também queima. Sim, poder judiciário também queima, está perto do sol. Quando eu me refiro a poder judiciário, eu quero que você amplie os horizontes para entender não apenas o juiz, mas juiz, desembargador, ministros de tribunais superiores, aqueles membros de tribunais de contas, o Ministério Público também estaria aqui dentro. Afinal de contas, eles têm poder de julgamento, gente. Não faria sentido algum se o promotor de justiça de manhã pudesse advogar e de tarde estivesse dando parecer dos processos dele. Olha, eu acho que é para julgar procedente para o meu cliente. Ou o juiz pudesse estar tendo escritório de advocacia com sócios e tudo mais, advogando e tarde estar julgando os processos dele. Ou um desembargador, ministro, não pode. Então, cuidado, tá? Estão perto do sol, não pode advogar nem mesmo em causa própria. Durante esse nosso quadrinho aqui do IA e Ética, do solzinho do capiroto, eu vou fazer 3 observações, 3 IA e Éticas. Olha a pegadinha do malandro, olha o IA e Ética. Vou fazer 3 IA e Éticas aqui, vou até colocar com uma cor diferenciada e você vai entender por quê. Primeiro IA e Ética vai vir agora. Antes de colocá-lo no quadrinho, vamos raciocinar um pouquinho. Você já viu o concurso para técnico do TRE, Tribunal Regional Eleitoral? Já, claro. Você já viu o concurso para analista do Tribunal Regional Eleitoral? Sim. Já viu o concurso para oficial de justiça do Tribunal Regional Eleitoral? Também. Mas você já viu o concurso para juiz do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral? Não. Nunca. Never. Por quê? Porque é da própria essência do poder que ocorra a alternância desses julgadores. Sim, gente. Em verdade, eles vão permanecer como juízes ou desembargadores por um período de um biênio, 2 anos. Ficam 2 anos, saem para dar lugar para outro. E quem é que vai assumir essas cadeiras lá na Justiça Eleitoral, lá no TRE? Quem vai assumir essas cadeiras podem ser, então, magistrados da carreira, magistrados do Estado, né, Justiça, o juiz de direito, magistrado da Justiça Federal, mas também Ministério Público e advogados. Advogados. A OAB indicando advogados para ficarem durante 2 anos atuando ou como juízes eleitorais ou como desembargadores. Então a OAB vai indicar. A pergunta é simples. Vocês acham, efetivamente, de coração, que a OAB vai te indicar? Você que acabou de realizar sua inscrição como advogado? Dificilmente, né, gente? Em verdade, a OAB vai estar indicando advogados graúdos, advogados que já têm vários serviços prestados para a ordem, advogados que já têm carreiras consolidadas, notório saber jurídico e tudo mais. Pois bem, você acha que um advogado desse, graudão, você acha que ele está ganhando quanto em seu escritório de advocacia? R$ 1.500? Tá não, professor, mas não tá mesmo. Tá ganhando muito mais. Pois é, tá ganhando muito mais. Pensa comigo. Será que um advogado deste, que está ganhando uma grana preta no seu escritório, você acha que ele vai ter interesse em deixar de advogar para ficar 2 anos como juiz eleitoral? Não vai, gente. Ele não vai ter interesse, não. Foi exatamente pensando nisso que deram um jeitinho. E qual foi o jeitinho que deram? Bom, se aquele advogado estiver ocupando o cargo de juiz eleitoral, ele pode advogar sim, mesmo tendo poder de julgamento, mas ele estaria perto do sol. Mesmo assim, ele vai poder advogar. Vai poder? Vai. Cuidado. Calma. Vamos entender isso aqui com bastante calma. Opa, peraí que aqui tem questões, não é questões não. Deixa eu abrir aqui uma tela em branco. Pronto, para facilitar a nossa vida aqui. Peraí que ainda não é aqui. Peraí, calma aí, Rafael. Agora, vamos lá. Para que você tome muito cuidado. Pronto, vamos entender isso aqui. O juiz, ele passou então a atuar como juiz eleitoral, certo? O advogado passou então a atuar como juiz eleitoral. O que eu estou aqui afirmando é, juiz que vira juiz eleitoral vai poder advogar? Não, ele não pode advogar nem como juiz, nem mesmo como juiz eleitoral. Agora, o advogado que passa a atuar como juiz eleitoral, ele vai poder advogar? Vai poder advogar sim. Só não vai poder advogar no campo da justiça eleitoral, porque aí seria um escracho. Então ele não pode apenas atuar no campo da justiça eleitoral.
Mas nas demais, gente, ele estaria livre sim. Então, muito cuidado com isso. Esse é um IA e Ética, que não está no estatuto, mas é o entendimento consolidado. E por isso eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar na cor verde para facilitar. O primeiro, hashtag IA e Ética. IA e Ética. Gente, claro que eu vou botar abreviado, tá? IA e Ética. Então, eu vou botar aqui, ó. ADV, juiz eleitoral. Eita, letrinha feia. Poderá, viu? Poderá. Lembra que só não pode no campo, portanto, da justiça eleitoral. Mas no mais, ele estaria assim. Mesmo como juiz eleitoral, ele poderia advogar assim. Que interessante. Bom, falamos então da separação dos poderes. Falei do poder executivo, falei do poder legislativo, falei do poder judiciário. Bom, e o meu caso? Como assim? Eu já me apresentei na primeira aula, né? Disse para vocês que eu sou professor, direito tributário, professor de ética, autor de livros, mas disse também que já fui advogado, hoje não mais. Hoje eu sou analista do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco e também tenho uma gratificação, função gratificada de assessor de magistrado, assessor de juiz. Eu, Rafael Novaes, eu faço parte do Poder Judiciário, eu sou membro do Poder Judiciário. Eu sou membro do Poder Judiciário, gente? Não. Membro do Poder Judiciário é quem estudou mais, é quem é juiz, tá? Juiz, desembargador, ministro. Eu sou servidor público do Poder Judiciário. Bom, é praticamente a mesma coisa em termos de proibição de advogar. O que eu quero que você compreenda, muita calma nessa hora, é primeiro a ideia de servidor público. Eu vou chegar no meu caso, já. Mas primeiro eu quero que você entenda de forma ampla, servidor público lato sensu. Vem comigo. Há um primeiro momento, gente, acreditem no que eu vou falar para vocês. Há um primeiro momento, quem é servidor... Peraí que a cor ficou errada. Borracha é um azul mais escuro que a gente está usando. Vamos lá. Quem é servidor público? Servidor público. Há um primeiro momento, o servidor público, ele vai poder advogar sim. Sério, Rafael? Seríssimo. Vai poder advogar sim. Ele vai ter apenas, novamente, um impedimento. Vai estar apenas se bronzeando. Impedimento. Impedimento? Sim, vai ter apenas um impedimento. Que impedimento seria esse? Está lá, artigo 30, inciso 1º do Estatuto, é a OAB. Vai ter apenas um impedimento. Que impedimento seria esse? Vamos realizar a leitura. Espera aí, calma aí. Agora, olha aí, artigo 30, inciso 1º. São impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que use e remunere, ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Então observem que ao primeiro momento eles vão poder advogar sim, só não vão poder advogar contra fazenda pública que lhe remunera. Então quer dizer que só vai ter isso sim. Rafael, me dê um exemplo, vamos lá. Imagina que você passou no concurso público para agente administrativo da prefeitura. Você agora é um agente administrativo da prefeitura. Funções administrativas na prefeitura. E você também é advogado. Você pode advogar? Pode. Pode sim. Pode advogar contra a União? Pode. Pode advogar contra o Estado? Pode. Pode advogar contra o município vizinho? Pode. O outro município vizinho? Pode. Em causas particulares? Pode. Contra o município que lhe paga? Aí não pode. Então observem. A um primeiro momento, servidor público, não é o meu caso ainda, tá, gente? Eu vou chegar no meu caso ainda. Mas a um primeiro momento, servidor público pode advogar sim, só não vai poder advogar contra a fazenda pública que paga o cascalho, que lhe remunera. Porque também seria uma incongruência, né? Pô, eu ganho daquela fazenda e estou lutando para arrombar nela. Então, cuidado. No mesmo caso, se fosse, por exemplo, servidor estadual. Um agente estadual. Pronto, servidor estadual. A um primeiro momento, ele vai poder advogar? Vai. Causa particular? Vai. Contra municípios? Vai. Os municípios do estado? Vai. Contra outros estados? Vai. Contra a União? Vai. Contra o estado que lhe paga? Aí não vai. Aí não pode. Por exemplo, antes de trabalhar no Tribunal de Justiça de Pernambuco, quando eu era advogado, eu era servidor público vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Sim, Poder Executivo. Era vinculado à Secretaria de Saúde. Era advogado e trabalhava na Secretaria de Saúde.
Trabalhando na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, do Estado, eu poderia advogar nas minhas causas particulares? Poderia, tanto é que eu tinha causas privadas também particulares. Eu poderia advogar contra outros estados? Sim. Poderia advogar contra municípios, contra a União, contra o Estado de Pernambuco? Não, aí eu não podia não. O problema meu não foi esse. O problema foi que depois da Secretaria de Saúde, eu passei no concurso público do Tribunal de Justiça. E neste caso, mesmo sendo servidor público, por ser do Tribunal de Justiça, eu fiquei mais próximo do sol. Portanto, eu queimo. Como é, professor? Você queima no trocadilho da palavra, né, gente? Eu sou incompatível, tá bom? Pronto. Rafael Novaes queima ou não queima? Queima. Eu queimo, pronto. Gente, eu estou mais perto do sol. Estou incompatível. Não posso advogar. Nem mesmo em causa própria. Se eu tiver algum problema, repito mais uma vez, vou ter que contratar um advogado ou uma advogada. O meu mozão. Enfim. Então, nesse caso, gente, o meu grande problema não é o fato de ser servidor público, é o fato de ser servidor público do judiciário. E aqui você deve levar também, como ele disse, direto ou indiretamente, você vai levar, preste atenção, técnico judiciário, analista judiciário, oficial de justiça, técnico da Defensoria Pública, analista da Defensoria Pública, técnico do Ministério Público, analista do Ministério Público, cartório, serviço de cartório. Cartório é um serviço delegado do Poder Judiciário, também não pode não. Então quem trabalha em cartório não pode advogar? Não. Professor, mas eu conheço uma pessoa que trabalha em cartório e advoga. Vai acabar com a graça da pessoa? Faço não. Mas não pode, viu, gente? Brincadeiras à parte, não pode. Porque querendo ou não, é vinculado direto ou indiretamente ao Poder Judiciário. Então não pode. Beleza? Rafael, então quando você estava na Secretaria de Saúde, você podia advogar? Podia. Quando você foi para o Judiciário, você não pode mais advogar? Não posso. Joia? Que mais? Bom, ainda nesse campo aí de servidor público, né? Ainda no campo dele, também perto do sol, aquele que exerce atividade policial. Policial, também de qualquer natureza aqui, tá, gente? Como assim? Eu estou falando de polícia militar, polícia civil, polícia federal, delegado, agente, escrivão. Imaginemos o cenário, né? Imagina. Por que não pode advogar? Por que o judiciário não pode advogar? Por que policial não pode advogar? Porque poderiam captar indevidamente clientela. Vamos voltar para o meu exemplo, né? Eu estou lá na unidade, isso acontece muito, viu? Estou lá no fórum, né? E aí chega uma parte. Olha, eu que gostaria de ver meu processo. Aí eu digo, tá aqui o processo. Aí eu disse, meu filho, me ajude aqui, eu não estou entendendo isso não. Aí eu digo, olha, você é advogado, é advogada? Não, não sou não, eu só sou a parte do processo. Tá bom. Você tem que falar com o seu advogado. Ele para lhe explicar melhor o que está acontecendo. Meu advogado é muito fraquinho. O senhor não conhece um melhor, não? Imagine, nessa hora eu ia dizer, conheço. Quem? Eu mesmo. Então, quando acabar meu expediente, você dá uma ligada para mim que a gente conversa, eu vou advogar para você. Claro que não daria certo. Eu estaria captando indevidamente clientela. Mesma coisa com o policial. Imagina, o policial prendeu o suspeito. Teste preso. Quando prendeu, disse, você quer apanhar pouco ou você quer apanhar muito? Eu quero apanhar pouco. Então me contrate como advogado. Vou contratar não. Desce o cacete. Professor, tô brincando, gente. Mas olha, talvez fosse uma forma de captar indevidamente clientela nessa área criminal. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, já vem com entendimentos mais recentes que até guardas municipais e agentes de trânsito também se enquadram como incompatíveis, porque seriam atividades análogas à própria atividade de polícia. Beleza? Avançando, militares também entrou aqui. O fundamento basicamente o mesmo dos policiais também, militares. A observação que merece ser feita aqui é a seguinte: policial se aposenta? Não. Policial vai para a reserva, gente. Reserva, remunerada ou não, mas vai para a reserva. Né? Equivale a uma aposentadoria. Mas por que ele não se aposenta? Porque se o nosso país precisar, eles serão convocados novamente, né, para nos proteger. Né? Um abraço aí para quem é militar, abraço aí para a carreira policial, um abraço para quem é servidor público como um todo, né? Fica aí meu registro também. Mas, ó, eles serão chamados. Então, peraí, Rafael. Quer dizer, então, que se ele é militar, ele não vai poder advogar nunca na vida dele? Calma. Foi exatamente pensando nisso, uma vez militar, sempre militar, que ele vai para a reserva, mas continua sendo militar, que o estatuto disse. Olha, é incompatível, não pode advogar, percebam que ele diz isso, ó. Não pode advogar, cadê? Deixa me ver, aqui, ó. Os militares de qualquer natureza na ativa. O que não pode é o que está na ativa, porque se ele foi para a reserva, ainda que remunerada, equivale à aposentadoria. Então ele poderia sim
Então quem não pode, quem está queimando, quem queima é o militar. Militar queima muito. Queima na ativa, tá bom? E aí qualquer natureza, ele está falando de marinha, exército ou aeronáutica. Joia? Professor, eu sou bombeiro, professor, também equivale, queima também, viu? Vamos nessa. Servidor público, agora aqui, que exerça a função de auditor. Auditor, o fiscal, aquele que tem competência para fazer lançamento tributário, né? Lançamento de contribuições previdenciárias também. Gente, imagine se o auditor pudesse advogar. Claro que ele iria captar indevidamente clientela e especialmente na área tributária. E autuar uma empresa, olha, você não está recolhendo esse tributo, esse outro, está autuada. R$1 milhão. Para sua sorte, eu também sou advogado tributarista. Então me contrate que eu mesmo derrubo o auto de infração que eu fiz. Claro que isso não dá certo, né, gente? Então também não pode. Joia? O que mais? Também servidor público que vai estar perto do sol. Aqueles que exerçam cargo de direção. Direção. Também vai estar perto do sol. Vai estar se queimando. Vai estar queimando também. Só toma cuidado. Olha o pombo. Misericórdia, tava demorando. Vai-te embora, pombo. Cuidado com isso, tá, gente? Porque esse cargo de direção que queima é aquele cargo que tem poder de decisão. Poder de decisão relevante na vida de terceiros. Deixa eu te explicar melhor que você vai entender isso. Lembra que eu comentei com vocês, antes do Tribunal de Justiça, eu era servidor na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Atuava, inclusive, no setor de licitação, lá como advogado. Simples advogado, lá no jurídico da Secretaria de Saúde, beleza? Vamos supor que um belo dia, estou andando no corredor, o secretário de Saúde, sim, o próprio secretário, ele mesmo, a maior autoridade da Secretaria, o secretário de Saúde me chama. Rafael Novaes, meu gabinete. Aí eu digo, meu Deus, misericórdia. Fiz alguma coisa errada, a casa caiu. Quando eu me sento para conversar com ele, ele diz, olha, estou sabendo dos seus serviços prestados aqui, o pessoal está elogiando muito o seu trabalho, parabéns. Agora eu quero lhe dar um cargo de direção. Você vai ser o diretor, ordenador das despesas e contratações de medicamentos da Secretaria de Saúde. Que responsabilidade. Milhões de reais passando na sua mão, que responsabilidade. Veja, esse meu cargo de direção tem poder de influência na vida de terceiros? Tem. Se eu aceito, bau, não vou mais poder advogar. Lembra, quando eu estava apenas trabalhando no jurídico de lá, eu tinha minhas causas por fora, eu disse isso para vocês. Eu seria apenas impedido, só não poderia contra o Estado de Pernambuco. Se eu aceito aquele cargo superior, aquele cargo de direção, meu amigo, aí lascou. Eu vou queimar. Eu não poderia advogar nem mesmo em causa própria. Vê, e se eu mudasse o exemplo? Como assim? Tô andando lá no corredor, daqui a pouco o secretário diz, Rafael, meu gabinete. Aí eu digo, meu Deus, de novo, eu não aguento mais, meu Deus, agora eu tô lascado. Chego lá e ele diz, olha, soube dos seus serviços prestados, soube que você está precisando de dinheiro, quero lhe ajudar. Eu vou lhe dar um cargo de direção. Agora, não é esses cargos, que cargo de direção, não. Você vai ser agora o diretor responsável pela segurança da Secretaria de Saúde. Para verificar quem entra, quem sai, monitorar os vídeos, ou então segurança do estacionamento, ou então diretor do almoxarifado, ver se tem água sanitária, papel higiênico, detergente, enfim. Qual é o poder de influência que isso tem na vida de alguém? Professor, se a pessoa estiver toda cagada no banheiro e não tiver papel higiênico, tem poder de influência. Acaba tendo. Não tem, gente, não tem poder de influência na vida de ninguém. Apesar de ser um cargo bonitinho, ter o nome de direção, ter a plaquinha na mesa, mas não influencia na vida de ninguém. É exatamente por isso que eu posso aceitar esse cargo e fazer um requerimento para a OAB, perguntando o respectivo conselho seccional, no meu caso aqui Pernambuco, OAB Pernambuco, olha, fui nomeado para esse cargo de direção, do almoxarifado, minhas tarefas é verificar se tem papel, se tem água mineral, se tem água sanitária, tudo, detergente, posso advogar? A OAB vai olhar e vai dizer, meu filho, advogue, problema não. Então, a juízo da OAB, eu volto a ser apenas impedido. Ou seja, eu faço um requerimento junto à Ordem dos Advogados do Brasil e ela diz, olha, pode sim, não tem poder de influência não, você pode advogar. Só não pode, claro, contra a fazenda que lhe remunera, né? Volta a ser apenas impedido. E a outra situação, gente, seria se esse meu cargo de direção fosse relacionado ao magistério jurídico. Magistério jurídico, sim. Dá uma olhada no que diz. É exatamente o parágrafo 2º aqui, ó. Parágrafo 2º diz, não se incluem, nas hipóteses do inciso 3º, os que não detenham poder de decisão relevante sob interesse de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB. É o primeiro caso, não tem o poder de decisão relevante na vida de terceiros, a juízo da OAB, a OAB que decide.
bem como a administração acadêmica, diretamente relacionada ao magistério jurídico. Direção de magistério jurídico. Como assim, Rafael? Não estou entendendo. Imagina que você se tornou diretor do curso de Direito da Universidade Pública do seu estado. Você, então, sendo diretor do curso de Direito, é cargo de direção? É. Você vai poder advogar? Vai. Só não vai poder contra a fazenda que ele remunera. Se for universidade pública do estado, não vai poder advogar contra o estado. Professor, mas não tem um negócio aí de que professor pode? Calma, isso a gente vai falar daqui a pouco. Bota na sua cabeça o seguinte. Sou servidor público, certo? Tô com direção, queimo. Minha direção não tem poder de influência na vida de ninguém. Bronzeio. É direção de magistério jurídico. Bronzeio. Pronto. É assim que você vai compreender por enquanto. Bom, eu vou ainda colocar mais um caso que está perto do sol. Aliás, perto do sol não, está abraçado com um capiroto. Misericórdia, está abraçado com o solzinho. Gente, esse caso que eu vou colocar aqui, né? Esse caso é o nosso segundo IE Ética. É o segundo IE Ética. Preste atenção porque eu vou colocá-lo como segundo IE Ética. Vou colocar aqui, ó, abraçadinho com o capiroto. IE Ética. IE Ética. 2 pontos. Diretor barra gerente de instituições financeiras, ou seja, de bancos. Esses, gente, não queimam, não. Esses tostam. Por que tostam? Porque estão praticamente abraçados com o capiroto aqui. Vão estar queimando demais. Por que eu estou afirmando isso? Porque ainda que de instituições privadas. Como é, Rafael? Veja bem. Caixa Econômica Federal, empresa pública. Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Se é o gerente e é um diretor dessas instituições, não vão poder advogar, nem mesmo em causa própria. Tudo bem. E se for do Itaú, que é banco privado? Bradesco, que é banco privado? Santander, que é banco privado? Mesmo assim. Queimou, não pode advogar, nem mesmo em causa própria. Professor, eu sou gerente, professor. Pois é, você não vai poder fazer sua inscrição como advogado, como advogada. Por qual motivo? Porque eles têm acesso a informações privilegiadaças. Pode ver, gente, quando você ganha um dinheirinho a mais na sua conta. Estou administrando o tempo aqui do bloco, ainda estamos no tempo. Quando você ganha um dinheirinho a mais na sua conta, pode ver que o seu gerente liga logo lhe empurrando um plano de previdência, lhe empurrando um investimento, lhe empurrando um consórcio, lhe empurrando um financiamento, um empréstimo. Ele sabe quanto você tem na sua conta corrente, conta poupança, se você tem imóvel financiado, se você tem investimento, previdência privada, previdência pública, se você tem poupança, quanto tem na poupança. Se você tem carro financiado, carro próprio, ele sabe sua vida inteira. Então isso talvez fosse utilizado para captar indevidamente clientela. Então por isso que não pode. Ainda que instituição privada. Porra, pois é. Bom, óbvio que se for apenas um caixinha, é caixa do banco. Tudo bem, pode. O que não pode é o diretor, o gerente. Professor, uma vez uma aluna me perguntou isso. Presencial. Professor, no meu caso, eu sou superintendente de contas Uniclass Blaster Master Plus. Nesse caso, eu vou poder advogar? Eu disse não. Por que não? Porque mesmo que não tenha o nome de direção, gerência, claro que seu cargo é um cargo de direção. Não importa o nome bonitinho que se deu aquele cargo. O que importa é que é um cargo de direção. É um cargo de gerência. Então, portanto, queima não pode advogar nem mesmo em causa própria. Beleza? Até aqui de boa? Bom, preste atenção a isso também que eu vou comentar. Eu disse que temos 3 IE Éticas, né? Vai ter mais um IE Ética ainda. Esse outro IE Ética, esse último, eu vou colocar no próximo bloco. Mas ainda dentro desse bloco, dá uma olhadinha aqui. Tá vendo todos esses da cor vermelha? Todos esses que estão perto do sol? Todos esses que são incompatíveis? Todos esses que queimam? Pois bem, eles permanecem incompatíveis ainda que se afastem temporariamente do cargo. Rafael, não estou entendendo. Vamos explicar melhor. Para quem não sabe, juízes têm 2 férias por ano. Imagina que um juiz não tira férias há 3 anos. Então ele pode ficar 6 meses em casa. Juntou um recesso, juntou um período de licença, um eleitoral, enfim, 10 meses em casa. Ele então pensa, caramba, sabe de uma coisa? 10 meses em casa, sem fazer nada, eu vou lá na OAB pegar minha OAB antiga e vou advogar durante esse período. Ele pode fazer isso? Não, gente. Ele continua sendo juiz. O meu caso, pronto, como servidor do judiciário, incompatível também, vamos supor que eu penso, olha, vou pegar uma licença do tribunal e vou ver como é que está dando a advocacia. Fazer um teste, ver se está tudo bem na advocacia. Se estiver bem, eu saio do tribunal. Se não, eu volto para o tribunal. Então, olha, tribunal, eu quero uma licença. Sem vencimentos, não tem problema não. Me dá uma licença aí de 4 anos e eu vou arriscar durante 4 anos. Posso? Também não posso não. Então, mesmo que se afaste temporariamente do cargo, a incompatibilidade permanece, é o que diz o parágrafo 1º desse mesmo artigo
28. A incompatibilidade permanece, mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Se afaste apenas temporariamente. Ainda não terminamos, vejo que tem muito assunto sobre compatibilidade, impedimento, tem um terceiro IA e ética ainda para a gente compreender, e a ideia da atividade exclusiva, eu te aguardo até já já.